Os comentários aqui no conteúdo edificante, vamos falar acerca de Fábio Assunção e seu vício. Deixe o seu like, se porventura inscrito no canal, se inscreva. Pois bem, tem vários vídeos aí no YouTube, inclusive um está no meu canal, mostrando a real situação do ator famoso aí, com inúmeras novelas, quase 30 anos de carreira, vários filmes, etc. Fábio Assunção. Aquele que está no meu canal é um que ele entra no supermercado totalmente embriagado e fazendo aquele vexame. Tivemos aquele primeiro episódio que estourou e bombou aí na net, que foi que eles estavam, parece que no norte, e lá teria brigado no motel e tal, e veio e a polícia o prendeu, e ele estava, obviamente, sob efeito de droga. Agora surgiram dois vídeos. Um que ele está aparentemente dopado no motel, tragando, né, ou cheirando, melhor dizendo, pó com duas rameiras ou prostitutas. E um outro que ele confessa a real situação dele, diz que precisa de ajuda. E é nesse vídeo que eu quero extrair exatamente o que ele falou e comentar. Pois ele diz, todo mundo nasce, todo mundo tem seus pais, tem o seu RG, tem isso, tem aquilo, todos são iguais, no entanto, uns escolhem uma coisa e outra, enfim, querendo assim, nas suas próprias palavras, dá para interpretar, passar o pano nesse problema que ele está passando ou vivenciando, querendo dizer o seguinte, eu estou assim porque deu assim e tal, como se ele não tivesse a culpa e como até mesmo ele realmente fosse refém aí de alguns problemas ou referente à questão do tráfico e tal, e que não teria culpa. Já falei aqui num vídeo referente ao delegar ou transferir culpa para o trem. E geralmente muitos que estão nos vícios, eles tendem a fazer isso. Eles passam a ter uma visão distorcida e não entender que o principal pecado ou erro que eles cometem é não assumir o seu próprio pecado, o seu próprio erro, o seu próprio vício. Sempre tem um porém, né? Nunca são culpados. E isso é lamentável. Nós tivemos o caso também conhecido e emblemático do ex-jogador de futebol Casagrande, que era comentarista da Globo, que foi para uma pousada de recuperação e tal, e depois teve um encontro com o Evangelho, casou, não sei se ainda está, teve nem um casamento, é mais um romance, com a Bibi do Brasil, que estava na igreja dela, não sei exatamente no momento. Nas últimas entrevistas que eu vi dele, ele falava da importância da fé, que o inimigo teria pegado ele, aí ele viu que existia diabo e tal, enfim. E estaria com a Bibi do Brasil. E no caso do Fábio Assunção, é algo semelhante ao do Casagrande. O dinheiro, a fama, né, sobe ao coração, sobe à cabeça, melhor dizendo, faz o sujeito achar que pode tudo, inclusive entrar e acha que por conta do dinheiro pode sair, né? Eu dou um jeito, eu vou para uma casa de recuperação, eu não vou me viciar. E sempre é assim, né? O início de tudo. A porta para a entrada é essa. Não, eu vou dar uma experimentada porque eu tenho o autocontrole, eu não vou me viciar, não tem problema. Aí vai um, vai outro, vai indo, né? E depois diz, não, hoje eu fumo um ou cheiro uma carreira, enfim, mas amanhã eu vou deixar. E sempre vai indo amanhã, postergando e nunca deixa porque já está, obviamente, totalmente viciado naquilo. Inclusive, muitos especialistas chegam a dizer que a porta de entrada para esses tipos de drogas mais pesadas seria o próprio álcool, principalmente daqueles que não sabem beber de uma maneira sóbria ou socialmente. Mas a grande questão da gente analisar esse caso do Fábio Assunção é referente a ele ser um ator, a ele ter possibilidades e mais possibilidades de vivência, experimentar outras coisas boas, e cair nesse lamaçal, e cair nessa profundeza. Ainda que tenha desilusão amorosa, que pode ser o caso dele, ou porque ele tem problemas aí com mulheres, ou teve, é separado, tem um filho e tal, ou seja, qualquer outro problema, né? Às vezes é um vazio existencial, problemática com família, com emprego, alguma coisa, alguma decepção, mas isso não justifica, um erro não justifica um outro. E aí é um recado para aqueles que entram nesse caminho, que são pobres, que são humildes, que já um sujeito que entra nesse caminho, tendo condições para se recuperar, não se recupera, imagina um pobre que não tem condições para fazer tratamento. É caminhar ou para a prisão ou para, então, o caixão. Essa é a grande realidade.
Só Jesus na causa. Bem como no caso aí desse ator, do Fábio Assunção, só uma ajuda de fé, porque depende até mesmo do estágio que ele esteja. Se é um estágio muito mais complexo, não vai ser fácil tirar. A fé pode servir e ajudar. Então é bem complicado. E uma outra questão a ser meditada referente a isso é uma certa hipocrisia da própria sociedade. O sujeito é pobre e está nesse caminho, ele então é marginalizado. É jogado, vamos dizer assim, na sarjeta, né? É vagabundo, é sem vergonha, não tem piedade dele, coloca na prisão, matam e tal. É o que isso é o que muitos pensam. No entanto, quando é filhinho de papai, vamos dizer no português claro, filhinho de papai, de gente da graúda, granfina, vamos colocar aí. Ah, não, coitadinho, ele tem problema. Não, pera lá, ele caiu nisso, foi um deslize, mas a gente vai recuperar ele. Não coloca ele para ser internado e tal. E a sociedade, né, passa o pano por conta do dinheiro. Eu já falei aqui que o dinheiro beatifica o homem, o ser humano, beatifica nesse sentido aí, ó, que o sujeito pode ser um canalha, pode ser um bandido, pode ser um drogado, qualquer coisa ruim aí, e o dinheiro tira tudo isso, toda essa pecha, toda essa marca. O sujeito fica quase que nem um santo mesmo, né? Não tem nenhum pecado, não tem nada. Essa é a grande realidade. Tem que falar a respeito disso. Eu soube há pouco, na região, que tinha um camarada que estava com medo de ser filmado num bar, sendo ele um cara conhecido e até da graúda, porque é um escrivão no fórum. Estava com medo de filmar ele fumando. Não é só maconha, é cocaína também. Aí você acha que não existe delegado, polícia, juiz, né, magistrado, promotor, essa gente da graúda aí, nesse caminho? E como tem? Mas se faz vista grossa por conta do dinheiro que beatifica. E isso é uma hipocrisia dessa sociedade, principalmente desses que dizem que são aí pró-conservadorismo, esses que arrotam justiça e tal. É para se pensar a respeito, porque lamentavelmente, se não tivesse esses consumidores, nós não teríamos a venda da própria droga. E por ter gente da graúda, gente rica, é que a droga continua. Porque o pobre, às vezes, tem que matar, roubar para conseguir. O rico não precisa, tem dinheiro. E por isso que sempre vai ter algum vendedor. E por isso que vai ter sempre gente aí, né, sendo mula ou querendo ganhar uma graninha extra, se enveredando nesse caminho. Por conta de quê? Por conta de fazer vista grossa para os filhinhos de papai, que estão aí no pó, que estão aí em todo tipo de droga mais perversa. Inclusive, nós tivemos até um caso aí de um candidato à presidência, né? Muitos já devem saber, né? Que estava envolvido nisso aí também, né? Então, você vê, é coisa terrível, tá? É claro que, à luz do Evangelho, a gente preza pela recuperação, o que é a recuperação, né? No sentido de amar o próximo, mas também não pode tapar o sol com a peneira e não falar essas verdades. Porque, às vezes, o pobre nem é drogado e muitos acham que ele é. Enquanto a partir do rico ele diz que não, é a pessoa boa, né? A gente boa, ele fuma sua droguinha lá mais sossegado, não incomoda ninguém, tal e tal, né? Mas é por conta desses camaradas que nós temos mortes e mais mortes, prisões e mais prisões, de pobres e inocentes até mesmo, por conta desses que financiam a droga, lamentavelmente. E depois querem liberar a droga. Ah, não, vamos liberar a droga porque o pobre é que sofre. Olha, não é para liberar nem para A nem para B. O certo é fiscalizar o filho de papai, não passar a mãozinha, não. Cadeia nesse sujeito. E seja onde for, cadeia. E quem está, órgão público, que tem que dar também, de fato, respeito, e tem que dar o exemplo, também seja pego. Porque tem muitos aí na polícia, que a gente sabe, milicianos, que fazem de policiais, de defensores da sociedade, mas não são uns canalhas, são os verdadeiros cânceres da sociedade. Porque até mesmo quando eles aprendem droga, eles reservam uma quantia para si, para depois vender, ou para o consumo próprio. É só analisar. Lamentavelmente é isso, né? Me perdoe até ter excedido um pouco o comentário, que era para ficar mais restrito ao Fábio Assunção, mas a gente tem que falar nisso porque está tudo isso aí em jogo. Né? Se nós não tivesse um Fábio Assunção rico, ator famoso, consumindo drogas, nós não teríamos o camarada lá vendendo, e que pode ser preso, que pode ser morto. Nós não teríamos toda essa cadeia que se tem.
Aí começa por onde? É o pobre que é o grande problema? Não é, né? É a questão socioeconômica que é o grande problema? Não é. É o caráter, é o caráter. Porque tem pobre que não tem pai, não tem família. Eu sou um exemplo. Não fui criado com meu pai me desprezou, mas nunca fui para o caminho das drogas. E outros têm tudo do papai, querem tudo do papai, da mamãezinha, ai, é e tal. E estão nesse mundo. E como é que eu posso compactuar com isso? Ah, mas é o quê? É falta de caráter mesmo. Falta de vigilância. Já é mais até mesmo a falta de caráter. Porque às vezes é ensinado e não aprende. Ah, mas é preconceito. Que preconceito? É a verdade. É a verdade. É claro que a gente não quer que eles vão para esse caminho, não quer que nenhum parente vá, não quer nada disso. No entanto, a gente não pode tampar o sol com a peneira, passar a mãozinha. Ah, é meu filhinho tá nesse caminho. Ah, meu filhinho tá vendendo, vão esconder para a polícia não pegar. Aí tá trazendo droguinha para casa, tá vendendo, ganhando dinheiro. E tem filhos de crentes e muito. Essa é a grande realidade. Eu sei que é triste, eu sei que não é fácil. Mas a gente não pode compactuar. Achei nobre um ato, faz muito tempo, de um delegado que pegou o seu próprio irmão e colocou na cadeia, porque estava no vício das drogas, me parece até traficando. Um delegado. E não deve ser fácil pegar um irmão de coração, um irmão de consanguíneo e colocar na cadeia por conta das drogas. Mas fez a justiça. Fez a coisa certa. Se está na lei é para ser cumprida. Do contrário, então permite-se tudo. Então não prenda o menor de pequeno infrator, que seriam os mulas que é usado nesse sistema. Não prendam os filhinhos, os filhos de pobres, não prendem ninguém então. Se não é para prender o cabeça, se não é para pegar a turma aí que financia tudo isso aí, então deixa tudo liberado, né? Ou tudo ou nada. Enfim. Oremos para que essas vidas saiam desse mundo de escravidão, mas isso tem que ser falado. E o que a Bíblia diz? O amor não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Seria injustiça nós passar a mãozinha na cabecinha, ah, o camarada tem filhinho de papai, aí o outro não, aquele lá tem que ser. Não. O amor, a compaixão é por ambos. E bem como falar a verdade para eles deixarem essa prática, tem que ser para ambos os públicos. Ok? Então foi aí a manifestação referente a esse caso do Fábio Assunção, e tem tantos outros artistas, atores aí que andam nesse caminho. A gente tem testemunho de cantores evangélicos, que agora são evangélicos, outrora eram secular, como o Vaguinho. O Vaguinho cantava aquela música lá, é a minha mina de fé, mas ele mesmo contava que por trás, nos bastidores, no backstage, estava lá com a cara cheia de pó, porque ele não conseguia, então, lidar com o público, né? Porque talvez era um pouco acanhado e tal, então ia lá todo drogado para cantar. E quantos que faz assim? E quantos? Estou dando exemplo? E por isso que os pais têm que tomar cuidado aonde os filhos vão, né, com quem eles andam, porque para estar suscetível a isso, ainda mais na sociedade permissiva que permite tudo de hoje, aí, uma sociedade bem liberal, né, e até você vê nas próprias escolas, por conta da doutrinação esquerdista, que já diga de passagem, que eles querem defender as drogas e tal, você pode estar suscetível, o seu filho pode estar suscetível a isso. E aí fica complicado, porque se a escola não combate isso, ou se tem professores que de alguma maneira estimulam, ou se tem amigos, ou se vai em shows aí de cantores famosos que dão um péssimo exemplo, pronto, já era. Como diz a Bíblia, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Dê o seu like, é claro que eu poderia aqui falar muito mais acerca disso. Perdoe se ofendi alguém, não quero ofender, nem muito menos o ator aí, o Fábio Assunção, perdão. Espero que ele se recupere, que ele alcance a graça do Evangelho. No entanto, ele tem que fazer a parte dele, assim como qualquer um, para sair da dependência química, tem que fazer a sua parte, porque Deus não vai fazer. Inclusive, eu estava vendo aqui na região uma comunidade que tem de recuperação, que é até de uma igreja evangélica, que realmente faz um trabalho digno e tem recuperado pessoas aí que estão nesse mundo. Até o responsável falava que era difícil de recuperar, no entanto, conseguia aí de 10 pessoas que vinham, no mínimo 7 ou 8 recuperação. Então é uma estatística, é aquilo que o próprio Evangelho diz, né? O próprio Jesus, né? Se crerdes, tudo é possível ao que crer, né? Se você crê que pode sair e lutar, elaborar, com fé em si e em Deus, você consegue. A droga, estou fora. É muito interessante isso. Muito bom. Principalmente para aqueles que
São jovens, adolescentes que acham que o barato, a vibe, é estar junto com a turminha, né? A turminha, ó, vamos fazer uma festa, vamos fumar umzinho lá, né? Ou uma vibe legal, aí vai atrás, né? Aí depois vai ver a vibe, depois do tempo a vibe, né? O próprio organismo sofrendo, o corpo sofrendo, a mente sofrendo, o pai sofrendo, a sociedade sofrendo, tudo por conta dele ter sido ingênuo e ter aceitado o convite maléfico de pessoas que já estão aí viciadas nesse mundo e que querem não só ficar com eles, né, ou não só ser eles viciados, mas colocar outras pessoas junto, porque daí dá para dividir, né, a droguinha. Puxa, hoje eu não tenho como comprar, mas o fulano também é viciado, então ele vai me ajudar a comprar. Então fuja disso. Enfim, até mais.